Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de métodos quantitativos. Nessa aula nós vamos estudar a lei da demanda, a lei da oferta e o ponto de equilíbrio, a análise do ponto de equilíbrio break-even, tá? Eu queria começar a aula explicando para vocês que nós podemos aplicar os conhecimentos de função de primeiro grau e função de segundo grau que nós já vimos em filmes anteriores, tá? Na administração de várias maneiras. Nós podemos prever através dessas funções, um exemplo, o custo de produção de um dado produto e matéria-prima utilizada, ou nós conseguimos prever a quantidade do produto vendido e o preço de venda desse produto, como também podemos estimar o custo total de produção e a quantidade produzida. Basta a gente estabelecer as funções econômicas e procurar maximizar os lucros e minimizar os custos na empresa. Vamos então começar a aula com a lei da demanda, por aqui, olha. Lei da demanda ou da procura. O que é a lei da demanda e a lei da procura? Nada mais é que a quantidade de um produto demandado, tá? Essa quantidade, ela depende de vários fatores. Então, assim, o que leva as pessoas a quererem um produto? Qual que é a quantidade desejada por esse mercado? Esses fatores que fazem essa demanda variar depende de, um exemplo, a renda do consumidor, o preço unitário do produto praticado, o gosto do consumidor e etc. Tá? A lei da procura, ela determina em quanto menor o preço de um determinado produto, mais será a quantidade demandada. Isso quer dizer o quê? Quanto mais barato tiver no mercado um produto, mais pessoas vão ser sensíveis e mais pessoas vão querer comprá-lo, tá? No estudo da demanda, nós conseguimos prever a quantidade através do preço e ela pode ser prevista ou através de uma função linear do primeiro grau. Então, quando nós tivermos uma função do primeiro grau, a função da previsão da quantidade da nossa demanda vai ser algo assim, olha. Vai ser um coeficiente A vezes o preço mais o coeficiente B. Só para lembrar vocês, toda função linear, ela não é assim? Uma função de primeiro grau, y é igual a A vezes x mais b, não foi isso que vocês aprenderam comigo? Então, quem que é o y? No nosso caso, é a quantidade, que é o que nós queremos estimar e prever. Qual que é a quantidade que uma empresa precisa produzir para atender um determinado público, desde que ela tenha como variável o preço. Se o nosso x é o P, nós podemos reescrever a função da demanda exatamente assim. E o mesmo acontece quando a lei da demanda ela é representada por uma função do segundo grau. Vocês lembram que a função não era, deixa eu pôr ela aqui, ó, y é igual a ax ao quadrado mais b vezes x mais c? Essa não é uma função que representa uma função de segundo grau? Então, para a gente poder prever a demanda, a quantidade de demanda através da função de segundo grau, nós vamos ter essa função, a vezes p ao quadrado mais b vezes p mais c. Então, nós podemos tanto prever uma função da demanda dentro de uma função de primeiro grau, como dentro de uma função de segundo grau. Lembrando que o quê? Que o preço e a quantidade são as nossas duas variáveis que nós queremos trabalhar, tá? Se nós estivéssemos trabalhando com uma função de primeiro grau, imaginem que a lei da demanda seja representada por uma função de primeiro grau, tá? Para representar graficamente essa função, nós teríamos algo assim, olha, aqui nós teríamos o eixo do y, que seria a nossa quantidade demandada, e aqui nosso eixo do x, que seria o nosso preço. A reta, a função, a representação reta da demanda seria algo assim, olha, uma reta decrescente. Percebam o seguinte, que essas grandezas, quantidade e preço, são grandezas inversamente proporcionais. Inversamente proporcionais porque, olha, conforme nós estamos aumentando o P não vai vindo do zero até um valor, quanto maior o P, o que está acontecendo com a quantidade demandada? Ela está caindo. E
vice-versa. Quanto menor o preço, maior a quantidade demandada. Por que eu desenhei essa função de primeiro grau aí para vocês, representada nesse esboço gráfico? Porque eu quero introduzir para vocês esse conceito de intercepto dentro de uma função de primeiro grau. O que seria intercepto? Seriam exatamente, esses pontos que cortam os dois eixos cartesianos. Aqui, que ponto é esse? É um ponto onde o meu preço eu sei que é zero. E aí eu vou ter uma quantidade demandada estimada. E aqui eu quero o meu preço máximo que eu posso atingir, mas nesse caso a minha quantidade demandada seria igual a zero. Então, quando um exercício pedir para vocês os interceptos de uma função de primeiro grau, até os interceptos de uma função de demanda, o que você tem que fazer é o seguinte: atribuir o valor de zero para o teu preço e aí calcular a quantidade demandada, e no segundo momento atribuir o valor de zero para a sua quantidade demandada e aí achar o seu preço. Assim você vai conseguir calcular os interceptos dessa função, tá? Então, basicamente de teoria que eu queria passar para vocês é que nós podemos sim prever a demanda numa empresa, de um produto numa empresa, ou através de uma função de primeiro grau, ou através de uma função de segundo grau. Eu quero começar com 2 exemplos com vocês, com funções de primeiro grau. Depois nós passamos para função de segundo grau, ok? Olhando aqui, trouxe aqui um exemplo para vocês. Olha o que ele fala. Determine os interceptos da função quantidade de demanda é igual a menos P mais 1. Então, se eu tivesse que achar um intercepto, do jeito que eu expliquei para vocês, como é que eu acho esse intercepto? Lembrem que os interceptos são exatamente os pontos que cruzam os nossos eixos cartesianos. Então, primeiro eu preciso achar a quantidade demandada, uma vez assumindo que o meu preço é igual a zero. E depois eu preciso achar o meu preço, assumindo que a quantidade demandada é igual a zero. Então, fazendo isso, nós teríamos algo assim, olha. Assumindo que o meu preço é igual a zero, quanto vale a minha quantidade demandada? Bom, eu sei que a minha função é quantidade demandada é igual a menos P mais 1. Se eu pudesse, então, substituir o meu preço por zero nessa função, eu teria algo assim, olha. Quantidade demandada vai ser menos zero mais 1. Se a gente pudesse, então, somar menos zero com mais 1, nós vamos ter uma quantidade demandada de 1. Então, quem que é esse meu primeiro intercepto? Esse meu primeiro intercepto, o meu P, que é o X, ele vale zero. Nós atribuímos o valor de zero. E o meu Y, que é a quantidade demandada, ele vale 1. Esse é o meu primeiro intercepto. Vamos calcular o segundo intercepto. Agora a gente vai fazer o contrário. Vamos fazer o quê? Assumir que a quantidade demandada é igual a zero e aí calcular o P. Então, aqui, olha, assumindo que a quantidade demandada é igual a zero. Vamos substituir esse zero aí na equação para que a gente possa achar o P, certo? A minha função não começa com quantidade demandada? Já que eu tenho que substituir, eu já ponho zero igual. E o que eu tenho do outro lado da equação? Menos P mais 1. Bom, para achar o P eu preciso isolar ele, certo? Ele não está negativo desse lado da equação? Se eu passar ele para o outro lado, ele vai vir positivo. Então, nós vamos ter no final P igual a 1. Então, quem que é esse nosso segundo intercepto? O meu preço vale 1, mas a quantidade demandada é igual a 0. Se eu pudesse, então, representar graficamente, seria aqui, o eixo da quantidade demandada e o eixo do preço, certo? Aqui, assumindo que é 0, aqui eu vou ter 1 em escala e aqui eu também vou ter 1 em escala. A minha reta da quantidade demandada desse produto seria essa. E quem são meus interceptos? Aqui é um intercepto 1 e 0, isso significa o quê? Quando, imagine, nós distribuirmos gratuitamente, por que gratuitamente? O preço aqui não é 0, é um produto, nós vamos ter uma quantidade de demanda de 1. E o que acontece aqui? Aqui é o contrário. Nós vamos ter 0 e 1. Isso significa o quê?
que nós não vamos ter nenhuma demanda se nós chegarmos a cobrar R$ 1 de nossos clientes por esse produto. Então, é assim que a gente representa graficamente os interceptos e uma função de demanda de primeiro grau, ok? Trouxe outro exemplo para vocês. Outro exemplo para trabalhar é isso aqui, ó. Olha o que ele fala. Também é uma função de primeiro grau, tá? Ele fala que a quantidade de demanda de televisores é dada pela lei. Quantidade de demanda é igual a 100 menos 20 vezes P. Ele pede para nós representarmos graficamente essa função da quantidade de demanda em função do preço, tá? Como é que nós podemos fazer isso? Bom, vamos lá. Como é que nós calculamos os interceptos, então, para poder representar isso graficamente? Lembre, primeiro, o que nós temos que fazer? Assumir que o nosso preço é igual a zero e aí poder calcular quem? A quantidade de demanda. Nossa função não é aquela lá? Quantidade de demanda é igual a 100 menos 20 vezes P? Então, basta nós substituirmos esse P por zero que nós vamos chegar na quantidade que nós queremos. Então, nossa quantidade de demanda vai ser o quê? 100 menos 20 vezes o preço, que é zero. Por prioridade matemática, eu tenho uma subtração e uma multiplicação. Primeiro, nós temos que fazer a multiplicação. 20 vezes zero dá zero. Então, nós vamos ter que quantidade de demanda vai ser 100 menos zero. 100 menos zero, e a quantidade de demanda vai ser 100. Então, quem que é meu primeiro intercepto? Eu vou ter o quê? Zero de preço, certo? Aqui é zero. E a minha quantidade de demanda, 100. Esse é o meu primeiro intercepto. Agora, vamos calcular o segundo intercepto. Para calcular o segundo intercepto, nós fazemos o contrário. Nós atribuímos o valor de zero para a quantidade de demanda. E aí, buscamos calcular e estimar o preço. Então, usando aquela função da demanda, o que nós vamos fazer? Substituir o zero no lugar da quantidade de demanda. E depois vamos achar o P. Então, ficamos com zero igual a 100 menos 20 vezes P. Bom, para achar o preço, nós temos que isolar. Ele não está desse lado da equação? Então, vamos jogar ele para o outro lado da equação para isolar. Só que ele não está com o sinal aqui negativo, eu não tenho menos 20P. Se eu passar ele para o outro lado, ele vai ficar positivo. Então, nós vamos ter 20P igual a 100. Bom, continuando isolando P. Junto do P, eu não tenho uma multiplicação aqui do número 20. Se o número 20 está multiplicando e eu quiser passar ele para o outro lado da equação, ele vai dividindo, porque ele tem que ir com o sinal inverso. Então, nós vamos ter o quê? Que P vai ser o quê? 100 que eu tinha do outro lado lá, só que agora dividido por 20. Eu estou trazendo 20 que estava sendo multiplicado para o outro lado, dividindo. Então, no final, nós vamos ter um preço de 5. Então, esse meu intercepto vai ser o quê? 5 e 0. Se eu pudesse representar, então, graficamente aqui, esse intercepto. Deixa eu pegar uma régua para ficar melhor aqui, ó. Eu teria aqui esse eixo e esse eixo. Aqui seria quem? O meu preço e aqui seria a quantidade demandada. Então, quando meu preço é zero, que nós vimos aqui, nossa quantidade demandada é 100. Esse é o nosso primeiro intercepto. E quando o nosso preço é 5, nós não vimos aqui, quando ele é 5, a nossa quantidade demandada ela é zero. O que basta nós fazermos agora é o quê? Ligar esses dois pontos que nós teremos a nossa reta da demanda representada graficamente. Não é difícil fazer. O que nós fizemos até agora foi calcular os interceptos e colocar eles no gráfico. Olha o que eu quero que vocês reparem. Notem que a função da demanda ela é decrescente. Quanto maior for o preço praticado no mercado, menor será a quantidade de demanda. Se o nosso preço praticado nesse caso aqui de televisores, tá? Já para você ver, for 5,
nossa demanda é nula, ninguém vai querer comprar. Por quê? Porque provavelmente o mercado acha que é um preço muito caro. Então eu teria que trabalhar com valores menores aqui para atingir um número maior de demanda, ok? Bom, eu trouxe aqui um outro exemplo de função de primeiro grau para vocês aplicado na demanda. O que nós fizemos até agora, foi só esboçar o gráfico e calcular os interceptos. Mas eu posso estar chegando até perguntar para vocês outras coisas no decorrer dos exercícios em relação a essas funções de primeiro grau. Então é por isso que eu quis trazer esse exercício, tá? Olha o que ele fala aqui. Quando o preço de venda de um aparelho de DVD é de R$120, tá? Nenhum DVD é vendido. Então, quando eu pratico 120 no mercado, nenhum DVD é vendido. Porém, quando o preço ele é liberado gratuitamente, isso quer dizer, se eu não fosse cobrar nada por ele, 100 DVDs são vendidos. Isso quer dizer o quê? Que eu teria, então, uma quantidade de demanda de 100 se o preço fosse igual a 0. O que ele pede, então? Sabendo-se que a representação da demanda é uma reta, determine, em primeiro lugar, a função da demanda. Então, vamos chegar na função da demanda. Como é que nós conseguimos chegar na função da demanda com esses dados que eu passei para vocês? Ó, primeiro dado que eu passei para vocês, o que a gente falou aqui? Que a minha quantidade de demanda é igual a 0. O que acontece? Nenhum aparelho é vendido quando o quê? O meu preço praticado é de R$120. E no segundo momento, o que eu falei? Que quando o meu preço for igual a 0, imagine que ele fosse gratuito, a minha quantidade de demanda seria igual a quê? 100 aparelhos. Então, se eu não cobrasse nada, tá, dos meus consumidores, eu conseguiria vender 100 aparelhos. Bom, para então calcular essas funções, o que a gente vai ter que fazer? Substituir os valores de quantidade de demanda em preço em duas funções. Então, vamos chamar essa aqui de função 1 e essa aqui de função 2, tá? Para minha função 1, eu não falo, sempre eu não tenho isso, olha, se eu pudesse escrever uma equação, não seria assim? Quantidade de demanda é igual a um coeficiente A vezes o preço mais um coeficiente B. Ok. Quando a minha quantidade de demanda é igual a 0, certo? Eu tenho o coeficiente A que multiplica o meu preço, 120, mais um coeficiente B. Não é isso que eu tenho? Ok. Tá aí ela bonitinha. Agora vamos fazer a simplificação aqui dessa equação 2. Mas antes de fazer, só um minuto. Para fazer, tá? O que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o quê? Isolar esse meu coeficiente B para descobrir quanto vale o meu coeficiente B. Certo? Então, para trabalhá-lo, para ficar fácil, o que eu vou fazer? Jogar esse coeficiente A vezes o 120 para o outro lado da equação. Só que ele não está no valor positivo, você está vendo que não tem nenhum sinal negativo aqui acompanhando ele, mas, querendo ou não, isso aqui é uma soma, é a soma desse termo mais a soma desse termo. Então, para isolar o B desse lado, basta eu jogar 120A do outro lado. Só que como esses valores são positivos, se eu jogar ele para o outro lado, ele vai vir negativo. Então, eu sei que menos A vezes 120, certo? É igual a B. Pelo menos eu sei que agora B vale menos 120A. É a única coisa que a gente conseguiu descobrir dessa primeira função que nós estamos trabalhando. Vamos trabalhar agora a segunda função. Minha segunda função, o que eu tinha? Eu não sei que quando meu preço é igual a 0, minha quantidade não é 100. Então, igualmente, o que eu vou fazer? Eu vou substituir o preço por 0 e a quantidade por 100 aqui para chegar numa outra função. Então, substituindo, eu vou ter 100 igual a, que seria o coeficiente A, certo? Vezes o preço, que é 0, mais o coeficiente B. Por prioridade matemática, não tenho que fazer essa multiplicação. A vezes 0 vai me dar quanto? 0.
Então, eu sei que 100 é igual a 0 mais B. Logo, eu sei que B vale 100. Eu descobri qual que é o coeficiente B da minha função da demanda. A única coisa agora que eu preciso é fazer o quê? Descobrir quanto vale o coeficiente A, tá? Só que eu sei que o B vale quanto? Não vale menos 120A? Então, basta substituir esse 100 que nós achamos no lugar do B aqui, que nós vamos chegar no A. Então, substituindo isso aqui do lado, eu vou ter então que 100, que foi o valor que eu achei para B, é igual a menos 120 vezes A. Veja, o A não está sendo multiplicado por todo esse termo, que seria menos 120, mas isso aqui é uma multiplicação. Se eu quiser isolar, eu tenho que jogar esse menos 120 para o outro lado. Só que aqui ele não está multiplicando. Se ele está multiplicando, então ele vai vir para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter que 100 dividido por menos 120 é igual a A. Se vocês fizerem na calculadora 100 dividido por menos 120, vocês vão ver que o seu A vai valer menos 0,8333. Bom, se agora eu sei o meu coeficiente A e eu sei o meu coeficiente B, eu consigo fazer o que agora? Montar a função que ele quer da demanda. Toda função da demanda não é quantidade de demanda igual coeficiente A vezes P mais B? Então, aqui eu vou ter quantidade de demanda vai ser o quê? Meu coeficiente A menos 0,8333 vezes o P mais meu coeficiente B, que é 100. Essa é a função da demanda desse exercício onde a gente está estudando os DVDs. Então, por mais que o enunciado não te dê a função, você consegue chegar nela com base nas informações que eu passei para vocês, tá? Num segundo momento nesse exercício, ele também vai pedir para você calcular o quê? E esboçar o quê? Esboçar o gráfico dessa função, tá? Vamos de novo só para vocês verem, ó. O gráfico, a nossa função, vou deixar aqui, ó, de quantidade de demanda é o que? Menos 0,8333 vezes P mais 100. Foi essa função que a gente chegou anteriormente no slide anterior. O que a gente tem que fazer aqui é esboçar o gráfico. Então, vou até desenhar o que? O eixo cartesiano. Então, aqui eu vou ter a quantidade de demanda e aqui eu vou ter o preço praticado. Quantidade de demanda e preço, certo? Para desenhar o gráfico, nós já aprendemos que nós vamos ter uma reta decrescente. Uma reta decrescente que vai nos dar interceptos. Lembram que eu expliquei que os interceptos ocorrem quando P é igual a 0 e quando Q é igual a 0? Só que exatamente no enunciado do slide anterior, eu não consegui descobrir quanto vale o P quando nossa quantidade é igual a 0 e quanto vale a quantidade demandada quando o nosso preço é igual a 0. Então, o que na verdade o próprio enunciado nos deu foi os interceptos. Podendo reescrever aqui os interceptos, olha, lembre, quando o preço era gratuito, nós vendíamos 100 DVDs, não é isso? Então, isso aqui que está me mostrando o quê? Que meu primeiro intercepto é 0 e 100. E o enunciado também falou que quando a quantidade demandada é igual a 0, o preço era 120. Ninguém queria comprar o aparelho de DVD se ele chegasse a 120. Então, aqui, 120 e 0, nós temos o nosso segundo intercepto. Para poder desenhar o gráfico, basta postá-los aqui, tanto no eixo da quantidade quanto no eixo do preço, e ligar os pontos que nós teremos a representação gráfica da nossa função da demanda. Então, olha, quando o preço for igual a 0, acontece aqui, certo? A minha quantidade é igual a 100. Esse é meu primeiro ponto. E o que acontece aqui quando a minha quantidade é igual a 0? O meu preço, ele vale 120. O que basta a gente fazer agora é unir esses pontos, unir os interceptos, que nós vamos ter a representação gráfica da nossa demanda.
Não é difícil, graças a Deus, a gente não precisou calcular nada, uma vez que todos esses dados estavam no enunciado disponíveis para nós. Num terceiro momento, o próprio exercício pede o seguinte: dar a demanda se o preço for 60. O que ele está dizendo para nós é: calcule a demanda caso o preço for R$60. Se a empresa resolver praticar o produto no mercado a R$60, quanto ela vai ter de demanda? Bom, nós sabemos que a função da quantidade de demanda é menos 0,8333 vezes o preço mais 100, certo? Então, o que ele está pedindo aqui nesse enunciado? Calcular a quantidade quando o preço for 60. Então, nós vamos fazer o quê? Simplesmente substituir o P por 60, que é o valor que ele quer, e achar a quantidade de demanda. Então, a quantidade de demanda desses DVDs vai ser o quê? Menos 0,8333 vezes 60, que é o preço que ele quer praticar, mais 100. Por prioridade matemática, nós temos o quê? Uma adição e uma multiplicação. Então, por prioridade, nós vamos ter que fazer a multiplicação primeiro para depois fazer a soma do 100. Então, multiplicando aí na calculadora menos 0,8333 vezes 60, vocês vão ter um resultado de menos 50 e o restante lá da função é mais 100. Terminando agora de resolver o fim do nosso exercício aqui, a minha quantidade de demanda vai ser o quê? A calculadora, se vocês colocarem menos 50 mais 100, vocês vão ver que vocês vão ter 50 de resposta. Isso significa o quê? Que 50 DVDs serão vendidos caso o preço praticado no mercado seja de R$60. Um último item que esse exercício pediu e eu quis trazer para vocês é o seguinte: não necessariamente nós precisamos só prever a quantidade de demanda, nós também podemos prever o preço, sendo que nós queremos uma determinada demanda específica, que é esse caso. Olha o que ele pede nesse item: qual o preço do DVD se a demanda for 75? Então, só para lembrar, ó, nós chegamos nessa função de quantidade de demanda. Menos 0,8333 vezes o preço mais 100. Ele quer saber o preço, é isso que ele está perguntando para nós, mas ele quer saber o preço quando nós tivermos uma quantidade de 75. Então, basta nós substituirmos a quantidade de demanda por 75 que nós conseguimos achar o P. Então, substituindo, nós vamos ter que 75 é igual a menos 0,8333P mais 100, certo? Para calcular o preço, o que eu vou fazer? Eu vou jogar tudo que tiver P do outro lado da equação e tudo que for número eu vou jogar para esse lado da equação. Bom, aqui nós só temos adição e subtração por enquanto, certo? Então, para jogar esse termo do P para o outro lado da equação, eu não tenho menos 0,8333P? Ele não está negativo? Não é uma diminuição? Se eu jogar ele para esse lado, ele vai vir com o sinal inverso, ele vai vir com o sinal positivo. Então, eu vou ficar com 0,8333P igual. Desse lado eu não tinha 100, eu mantenho 100. Ele continua aí. Só que agora eu não tinha 75 desse lado positivo da equação. Se eu quiser jogar ele para o outro lado, como ele estava positivo, ele vai vir com um sinal negativo. Então, vai ser 100 menos 75. Simplificando, nós vamos ter 0,8333P igual a 25, certo? Ok. Para isolar o P, do lado do P não tem um termo multiplicando? Ele não é o 0,8333? Ele não está sendo multiplicado? Se eu quiser isolar isso aqui e jogar isso aqui para o outro lado da equação, para isolar o P, como ele está sendo multiplicado, ele vai vir para cá dividindo, ele vem com o sinal inverso. Então, meu P vai ser 25 dividido por 0,8333. Se você dividir na calculadora 25 por 0,8333, vocês vão chegar num resultado de R$30. Isso significa o quê?
que se nós praticarmos um valor de R$ 30 no mercado, nós vamos conseguir atingir uma demanda, uma quantidade vendida de R$ 75. Todos os exercícios e exemplos que eu trouxe para vocês até agora de lei de demanda ou procura, nós trabalhamos só função de primeiro grau, mas também nós conseguimos prever a demanda através de uma função de segundo grau, e é exatamente esse exemplo que eu estou trazendo para vocês agora, aqui em seguida. Olha o que ele fala. A quantidade de bolas de vôlei é dada pela lei quantidade de demanda igual a 1.600 menos P elevado ao quadrado. Veja que aqui a gente já tem x ao quadrado, isso aqui já é uma função de segundo grau. Ele pede para nós esboçarmos o gráfico e determinar qual a demanda se o preço praticado for 30. Bom, para desenhar o gráfico de uma função de segundo grau, lembrem que nós aprendemos que ela é uma parábola, nós precisamos achar o vértice e as raízes. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular as raízes, tá? Então, para calcular as raízes, lembre, vamos colocar aqui a função para ficar fácil, olha. Quantidade de demanda é igual a 1.600 menos P ao quadrado. Toda função de segundo grau é assim, y é igual a ax ao quadrado mais b vezes x mais c. Quem que é o coeficiente a dessa nossa equação? Quem que é aquele número que está multiplicando o x ao quadrado, que no nosso caso é o p ao quadrado? Vejam que aqui só tem um número negativo do lado do p ao quadrado, não é isso? Não é só menos? É como se fosse o menos 1. Então, eu sei que o meu coeficiente a nessa equação vale menos 1, porque o nosso p ao quadrado está com um valor negativo. É como se fosse menos 1 vezes p ao quadrado. Quem que é o coeficiente b? Não é ele que multiplica o x? Veja, aqui nós não temos nenhum termo só com p na nossa função. Então, nós não temos coeficiente b nessa nossa função. Nosso coeficiente b vale 0. E por último, nós temos o nosso coeficiente c. Quem que é o coeficiente c? É aquele valor que vem sozinho, independentemente do p, que no nosso caso é o 1.600. Então, a gente sabe que o c vale 1.600. Bom, substituindo aqui, então, esses coeficientes dentro da fórmula do delta, que vocês aprenderam no Bhaskara, nós temos que delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, certo? Meu b vale 0, então meu delta vai ser 0 ao quadrado, só substituir o b, certo? Menos 4 que multiplica quem? O próprio a, que vale menos 1, certo? E que multiplica o c, que vale 1.600. Se você for na calculadora, bom, 0 ao quadrado dá 0, certo? 0. E se você na calculadora multiplicar menos 4 com menos 1 com 1.600, vocês vão chegar num resultado de mais 6.400. 0 mais 6.400 vai me dar um delta de 6.400. Bom, eu sei que meu delta é esse, certo? O que eu preciso agora é fazer o quê? Achar as raízes. Lembrem que as raízes, ó, quantidade de demanda é igual ao quê? É o menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a. Essa é aquela famosa fórmula do Bhaskara que vocês já tinham aprendido, certo? Então, substituindo os coeficientes do jeito que a gente calculou nessa fórmula, nós vamos ter o quê? Que a quantidade de demanda vai ser o quê? Meu b não vale 0? Menos 0, mais ou menos raiz de 6.400 dividido por 2 vezes quem? O meu a, que vale menos 1. Simplificando isso aqui, olha, a quantidade de demanda vai ser igual a quê? Menos 0 é 0. Então, o que vai sobrar para mim só? Mais ou menos raiz de 6.400. Se vocês fizerem na calculadora, raiz de 6.400 vai me dar 80. Dividido por quanto? Se vocês fizerem na calculadora 2 vezes menos 1, vocês vão ficar com o valor de menos 2. Então, quem que é a minha quantidade de demanda 1, a minha primeira raiz? Vamos usar o valor positivo aqui primeiro do 80. Vai ser 80 dividido por menos 2, que vai me dar um resultado de menos
40. E vamos fazer a mesma coisa, só que agora com o sinal negativo aqui da raiz do delta. Então, minha quantidade de demanda 2, minha segunda raiz, vai ser o quê? Menos 80 dividido por menos 2, que vai dar 40. Achamos as raízes. Agora a gente tem que achar quem? O vértice. O vértice aqui vai ocorrer quando? Exatamente quando a nossa quando o nosso preço for igual a zero. Vamos calcular qual que é a quantidade de demanda total que nós vamos ter quando nós praticarmos um preço igual a zero. Nossa função está aqui de novo, certo? Olha, quantidade de demanda é igual a 1.600 menos P ao quadrado, certo? Se a minha quantidade de demanda for zero, se o meu preço for zero, eu vou ter o que então? Menos 1.600 menos zero ao quadrado. Zero ao quadrado não é zero? Então, minha quantidade de demanda vai ser o que então? 1.600. O meu vértice vai ser o quê? O meu x no vértice, ou P vai ser zero, e o meu y do vértice vai ser 1.600. Se eu pudesse desenhar esse gráfico, olha, eu teria algo mais ou menos assim. Aqui eu teria o meu eixo da quantidade de demanda, e aqui eu teria o meu eixo do preço, certo? Olha aqui o nosso vértice. Quando eu tenho um preço igual a zero, eu vou ter uma quantidade de demanda de 1.600. Ela está aqui. E nós descobrimos as raízes da nossa função. A primeira é menos 40 e a segunda é 40. Então, eu teria menos 40 aqui e na mesma distância, 40 desse lado aqui. Se eu pudesse representar a parábola, seria algo assim, ó, certo? Isso, seria algo assim. Como nós não podemos trabalhar com valores negativos, olha, percebam aqui são valores negativos de preço. Ninguém trabalha com menos 20 de preço, menos alguma coisa, só com valores positivos. A nossa representação gráfica da nossa demanda, ela é exatamente só essa parte da parábola desse lado do eixo cartesiano. Então, essa é a nossa representação gráfica dessa função, tá? E a última coisa que ele pergunta para nós. Determine, tá? Qual a demanda se o preço for igual a 30. Bom, o gráfico nós chegamos aqui. Vamos então calcular qual que é a demanda que nós vamos ter se o preço praticado no mercado dessa bola de vôlei for de R$30. Só para deixar aqui de novo para vocês, nós chegamos na seguinte função, certo? No enunciado. Quantidade de demanda é igual a quê? A menos 1.600 menos P elevado ao quadrado. Então, se eu praticar R$30 o preço da bola, eu quero saber quanto eu vou ter de demanda. Para calcular, então, basta substituir esse P por 30. Então, substituindo, eu vou ter o quê? Quantidade de demanda vai ser o quê? 1.600 menos 30 elevado ao quadrado. Vejam que a gente tem uma diminuição e uma potência. Por prioridade, nós somos obrigados a fazer primeiro a potência. Então, quantidade de demanda vai ser o quê? 1.600 menos, fazendo a potência, 30 ao quadrado é 30 vezes ele mesmo, 30. Isso na calculadora vai nos dar um resultado de 900. Bom, agora ficou simples, a gente só precisa fazer essa subtração que nós chegamos lá. Então, minha quantidade de demanda vai ser o quê? 1.600 menos 900, que vai me dar um resultado de 700. Isso significa o quê? Que nós vamos conseguir vender 700 bolas de vôlei desde que nós pratiquemos um preço unitário por bola no mercado de R$30. Veja, vocês conseguem desenhar um gráfico, não importa se a função é do primeiro ou do segundo grau. Vocês conseguem estimar tanto a quantidade de demanda quanto um preço, dependendo da necessidade que você quer de estudo. Não é difícil fazer isso. Os mesmos conceitos vão ser aplicados na lei de oferta e na lei
e no estudo do ponto de equilíbrio, tá? Que vocês vão ver na próxima aula. Ela é simples, a lei da oferta é um pouco ainda mais simples porque ela só trabalha com função de primeiro grau. De novo, dúvidas, por favor, postem através da plataforma AVA do nosso ensino à distância, que eu respondo para vocês, ok? Até mais!